Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Muitas pessoas têm dúvida, principalmente esses que acompanham os canais dos pregadores da graça de Deus, os que pregam a escatologia consumada, os que pregam que Jesus já voltou e que o juízo eterno de Deus já foi estabelecido. E eles dizem, afinal de contas, onde nós podemos buscar a Deus? Onde nós podemos adorar a Deus? Se o que se tem por aí são denominações denominadas igrejas, mas que na verdade são sinagogas. Por que sinagogas? Porque eles pregam Moisés, eles pregam preceitos, ordenanças, mandamentos das leis mosaicas. Então não é igreja, porque igrejas são vidas. E a igreja de Cristo, na igreja de Cristo não tem fermento. Na igreja de Cristo não tem itens das leis, das maldições de Moisés, da escravidão, da morte. Na igreja de Cristo tem somente a sã doutrina. Na igreja de Cristo tem o evangelho eterno. Aí a pessoa pergunta, mas afinal de contas, onde eu congregarei? Onde me reunirei com os irmãos? Como terei comunhão com Deus se esses lugares são casas de fraude, de mentira e de engano? Então eu te convido a ler o que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse à mulher samaritana. Ele mesmo disse, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Deus revestido de carne que esteve entre nós, lógico não nos dias de hoje, há 2000 anos atrás. Vamos ler. Assim, Jesus de Nazaré disse à mulher samaritana, no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 19 ao 22. 19 a 24. Vamos ler. Disse a mulher, estou utilizando a nova versão internacional, a NVI. Versículo 19 de João 4. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Vocês, samaritanos, vocês, gentios, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é o espírito. O Senhor é que nos conduz. O Senhor é que coloca o amor nas pessoas, as que são dele. O Senhor é que coloca a compaixão, a misericórdia, a bondade. O Senhor é que faz todas as coisas nos seus filhos, nos seus eleitos. Então é muita falta de conhecimento achar que Deus está no monte. Pessoas passam a madrugada orando e jejuando, e clamando, e grunhindo, e gritando, e gemendo, arriscado de ser picado por uma cobra no monte, porque eles dizem que lá tem uma sarça ardente e eles vão buscar Deus lá. Só que Jesus disse, há quase 2000 anos atrás, que Deus não está no monte, que não é nos montes que se adora a Deus, que busca Deus. A mulher disse, Senhor, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é onde ficava o templo, que era considerado a casa de Deus. Jesus disse que nem nesses montes e nem em Jerusalém. Estava chegando a hora e a hora já havia chegado. E as pessoas acham que indo, visitando, buscando em templos de pedras, acharão a Deus, terão comunhão com Deus. Não terão comunhão com Deus. Nesses lugares não tem o Deus que é o Espírito. Neste lugar tem o Deus com D minúsculo, que é o Deus da barganha, o Deus da toma lá da cá, o Deus da ameaça, o Deus do pavor, o Deus do pânico, o Deus do medo, o Deus da escravidão. O que tem nesses lugares que eles chamam de igreja é isso, infelizmente. Mas não é
o que eu estou falando que vale, é o que Jesus de Nazaré disse aos judeus, o que Jesus ensinou nos seus dias. E para que pessoa melhor para avalizar, para ser como fala assim, o que dar o positivo nessa fala? O próprio Jesus, porque era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus estava ali falando. Então, as pessoas procuram Deus em lugares que Deus não está. Creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai neste monte. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que judeus? Porque Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, e Mateus capítulo 15, versículo do 15 em diante, que ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Por isso que aqui ele falou, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, a resposta para a sua dúvida é onde você pode adorar a Deus, onde você pode buscar a Deus, onde você pode ter comunhão com Deus, aí na sua casa, lavando louça, lavando o quintal, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, cantando louvores, tomando banho, dormindo, descansando. É assim que Deus está. Deus está aí. A Igreja Gloriosa de Cristo são os espíritos dos eleitos, é onde ele habita. E Deus se agrada para os que o adoram desta forma, em espírito e em verdade. Corroborando com o que o Jesus disse, que o Filho dele disse, Deus se agrada quando você o busca, o procura em espírito e em verdade. É assim, ele se agrada. Agora, quando você domingo se arruma dizendo, eu vou para a casa de papai, eu vou para a igreja, Deus não se agrada com isso. Porque é sinal que você não tem conhecimento dos escritos, você não tem conhecimento da história, você não tem conhecimento do Senhor que é o Espírito. Você acha que você depende da mão de um homem na sua cabeça, você acha que para você ser abençoado por Deus você tem que derramar óleo na sua cabeça, você acha que para ser agraciados por Deus você tem que passar fome, você tem que tomar banho em uma piscina, tudo obras mortas. E Deus não está nisso, Deus não está nisso. No versículo 24 ele fala aqui, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os adoradores que Deus se agrada é os que o adoram em espírito e em verdade. Nós aqui estamos demonstrando a nossa adoração por Ele, pois nós estamos confessando isso. Eu estou confessando isso a você e você do outro lado está afirmando. Você está aceitando isso. Então nós estamos o adorando em espírito e verdade. Você está passeando de moto com seu capacete na cabeça, mas a sua mente lá dentro você está glorificando Ele, adorando Ele. Tem uma pessoa enferma na sua família, você lá no seu subconsciente, lá no seu intelecto, você está clamando, suplicando que seja feita a vontade dEle naquela pessoa, não a sua vontade. Não por você falar em nome de Jesus, não por você dobrar o joelho, fazer jejum, gritar. Não, é a vontade de Deus. Tudo é feito por Ele. Tudo é feito por Ele e para Ele. Você quer ter a cura, você quer a cura para um parente seu, um ente querido seu? Faça isso. O adore em espírito e verdade. Vire as costas para essas catedrais. Vire as suas costas para o sistema religioso e comece a andar no Espírito. Tudo na sua vida vai correr bem. Até o que tem para dar errado acaba dando certo. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Você está buscando Ele em um templo, mas veja o que disse em Atos capítulo 17. Veja o que Paulo falou a respeito dos que buscam Deus em templos. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Meu amado, minha amada,
Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta, Deus não precisa do seu sacrifício. Ah, mas aonde eu vou, se eu não der dinheiro, como que eles pagarão aluguel? Você está sendo cúmplice de uma casa de fraude, você está sendo cúmplice de um local que está enganando as pessoas. Quando você ajuda, você tem um bom coração. Então pega essa oferta, pega 10% do que você ganha, vá onde está o templo de Deus, debaixo dos viadutos, passando fome e sede, vá na Cracolândia, vá no seu vizinho, olha aí na pracinha perto da sua casa, talvez tem pessoas precisando, lá está o templo de Deus. Não aonde você domingo vai todo arrumadinho ou arrumadinha, levando o seu precioso dinheirinho, o que Deus tem te abençoado, você está abençoando uma outra pessoa. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Existe um versículo mais claro do que isso para te mostrar que Deus não está nesses lugares? Outrora nós éramos cegos, outrora nós não enxergávamos, hoje nós temos os olhos iluminados, hoje nós temos a mente de Cristo, hoje o Espírito da graça fala pela nossa boca, hoje o Espírito da graça dá entendimento a respeito da graça de Deus, da sã doutrina, e nós não praticamos mais essas coisas. Se você ainda está no sistema, pegue esse versículo, Atos 17, 24, e colhe aí no cantinho da sua parede, na sua geladeira, e toda hora que você passar, vai lendo esse versículo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e na terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Tem catedrais construídas que cabe 10, 12 mil pessoas sentadas. Deus não está nesse lugar. O que está lá é o Deus minúsculo, é o Deus do toma lá da cá da barganha. É o Deus chamado Deus homem, é o que está nesse lugar. Veja o que Paulo disse em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados. Paulo aqui estava falando aos gentios, não aos judeus. Estava falando ao nosso povo, porque nós somos gentios. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então esse não é um assunto, mas esse versículo, o contexto dele, se você ler depois de Efésios 3, Efésios 4, é onde Jesus, quando subiu, deu dons aos homens para preparar, para edificar o corpo de Cristo, para edificar os filhos e os eleitos de Deus, que iriam passar pelo juízo do ano 70. Tem que ter esse discernimento, esse conhecimento. Então nele vocês estão sendo, não estavam ainda, estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por Espírito. Ou seja, eles ainda não eram morada de Deus no Espírito. Antes do ano 70, ninguém era morada de Deus no Espírito. Eles estavam sendo preparados. Por isso que naqueles dias havia dons nos homens. Os homens tinham dons de profecia, de falar em outros idiomas, dom da cura, dom do conhecimento, dom do discernimento. Por isso que existia dons. Porém, o perfeito veio no ano 70. E os que precisavam ser edificados, os que precisavam ter pleno conhecimento do Cristo ressuscitado, eles foram. E eles passaram salvos pelo ano 70. Passaram sem julgamento. Um versículo desse aqui, ele dá muito entendimento para quem busca entendimento. Neles vocês também estão sendo, eles não eram ainda, eles estão sendo edificados pelo quê? Pelas leis de Moisés? Lógico que não. Paulo não pregava a lei de Moisés. Paulo pregava a sã doutrina, a qual ele recebeu no terceiro céu. Nele vocês também estão sendo, vamos nos colocar lá para o ano 54, 56, 60, quando foi escrito isso daqui. Vamos nos transportar para aquela época. Então faz de conta que nós estamos ouvindo Paulo falar. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem, no futuro, para se tornarem, porque ninguém era morada de Deus, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Depois eu vou te mostrar
para os que acreditam na escatologia consumada, para os que acreditam na parousia, na vinda do Filho do Homem como juiz, aí sim, aí já não há mais a necessidade de se edificar ninguém, porque Deus, pelo juízo dado, fez assim, transformou o espírito dos eleitos, dos filhos, não na carne, em morada dele, e ele mesmo está nas pessoas. Eu vou te mostrar. Aguenta mais um pouquinho aí. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Aí a religião, sem ter a revelação, sem ter a simplicidade de Cristo para entender isso, se coloca como eles estão ali 100, 200, 300 pessoas pregando Moisés, pregando a maldição, as leis nas pessoas e dizendo, vocês estão sendo edificados com a maldição da lei. Cabe nos dias de hoje no seu conhecimento? Claro que não. Uma pessoa que está num lugar desse ouvindo de dízimo, ouvindo de sacrifício, ouvindo de mandinga, olhinho ungido, tijolinho ungido, copo de água ungido, vassoura ungido. Uma pessoa dessa está sendo edificada na sã doutrina, está sendo edificado na graça de Deus. Como que Deus vai morar numa pessoa dessa? Como que Deus vai fazer morada numa pessoa dessa? Uma pessoa que profana o sangue da cruz, uma pessoa que vai em um lugar e ouve de um pregador dizer, você tem que passar pelas águas, você tem que ser batizado nas águas para ser purificado. Você acha que Deus vai estar num lugar desse? Vai fazer morada numa pessoa dessa? Se o que purificou, santificou, justificou e remiu foi o sangue vertido naquela cruz? Você acha que tem cabimento? Você acha que Deus vai estar, o Espírito dele vai estar numa pessoa que está ensinando que quando uma criança nasce tem que ser apresentada para se cumprir o que Moisés fez? Ou seja, está praticando a maldição? Você acha que Deus vai estar em uma pessoa que está ensinando os outros a praticar, a viver nas maldições de Moisés? Coisas que o filho dele, quando foi sacrificado, ele tirou os que estavam debaixo da maldição? Então, um versículo desse ele é muito rico em informações. Mas não é qualquer pessoa que consegue entender isso. É muito profundo esse versículo aqui. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, seu Espírito. Agora eu vou te mostrar, para esse vídeo não ficar muito longo, para quem crê, não é para todo mundo, para quem crê na parousia, para quem crê que Jesus voltou no ano 70 e julgou os israelitas, estabeleceu a Nova Jerusalém. Então é isso que está aí em você. Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 3. Eu vou ler até o 6. Nova versão internacional, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. João estava na ilha de Patmos, estava já no capítulo 21. Dali só tinha mais um capítulo. Então João estava finalizando as visões, o que ele estava vendo no dia do Senhor que havia chegado em Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra. João estava vendo em forma de parábola, em forma de linguagem, figura de linguagem. Ele estava vendo no Espírito. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Se fizer uma leitura literal disso daqui, a conta não fecha na religião, porque eles fazem uma leitura ao pé da letra. Estão lendo aqui sem procurar entendimento, sem procurar revelação, sem procurar conhecimento. Então, a pessoa fala, não, mas como você pode dizer que Deus estabeleceu a Nova Jerusalém se o mar lá na Praia Grande existe, Praia de Ipanema, o mar por aí existe? Isso daqui esse livro de Apocalipse foi um livro quase que na sua totalidade, quase na sua plenitude, escrito por enigmas, por metáforas, por figura de linguagem, por parábolas. Nem todos entendem, nem todos conseguem ter a visão que eu tenho, que você tem. Nem todos conseguem ter a visão que os 7 anjos das 7 igrejas tiveram. João escreveu em formas de enigmas para passar esses pergaminhos, esses escritos pela guarda, passar por aqueles que cuidavam, que faziam a segurança da ilha de Patmos, e eles lessem e não entendessem o que estava escrito. Porém, o Espírito da graça, o Espírito Santo deu... Olha que coisa forte demais isso, meu amado. É muito forte isso daqui. Olha o que Deus faz com a nossa mente quando nós nos entregamos a Ele, em espírito e verdade. Ele faz o quê? O mesmo entendimento, o mesmo Espírito que deu conhecimento, sabedoria e entendimento para os 7 irmãos, os 7 anjos das 7 igrejas, pegarem esses escritos e lerem, ter a
pleno conhecimento, o pleno entendimento daquilo é o mesmo que faz hoje. Você consegue ver a grandeza disso? Você consegue ver a espiritualidade disso? O mesmo Espírito da graça que deu entendimento para os 7 anjos entenderem os escritos de João, em forma de parábolas, de metáforas, de enigmas, esse mesmo Espírito dá esse entendimento para nós nos dias de hoje, século 21, ano 2021, mês de julho, dia 17, o mesmo entendimento. É muito forte isso. Então, mas o carnal jamais vê isso. O teólogo não consegue ver isso de forma alguma, porque Deus não dá esse entendimento para ele. Porque ele não é humilde, ele não é simples. Agora, quando um teólogo vira as costas, que pega os seus livros e deixa de lado, rasga, toca fogo, aí Deus começa a revelar a sã doutrina para ele. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, não iriam passar, ainda tinham passado. O mar já não existia. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova, não a velha, não a de pedra, não a terrena. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Jesus de Nazaré era o noivo, o Cristo ressuscitado é o marido da igreja, que são vidas. Versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui neste versículo, em Efésios 2, 22, nele vocês também estão sendo edificados. Os irmãos, antes do ano 70, estavam sendo preparados, estavam sendo edificados para viver em novidades de vida, viver no reino de Deus, no tabernáculo espiritual de Deus. E Deus, sim, depois do ano 70, fazer morada neles. Mas aqui, quando Paulo falava, eles estavam sendo preparados e edificados, instruídos. Já no Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então Deus está aí. Você nasceu depois do ano 70 DC? Nasceu? Então, Deus está aí. Deus não está lá onde você vai levar 10% do seu salário. Deus não está lá onde você vai pegar um envelope para pôr o seu tudo. Deus não está lá onde você vai comer o pão e beber o suco, que é uma das maiores profanações que faz todo primeiro domingo. E tem uns malandros agora que mudou do primeiro para o segundo domingo, porque pega o quinto dia útil no meio. Olha como os caras é. Então abraça isso, toma posse disso. Deus está aí. Por que você está sofrendo? Por que você está triste? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Para com isso. Descanse no Senhor. É Ele que está conduzindo a sua vida. O que vai ser amanhã está nas mãos de Deus, está no Espírito da graça. Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar inteligência para você resolver isso. Tire essas preocupações da sua mente, tire esse jugo, esse fardo pesado das suas costas. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. João estava falando aqui que a antiga ordem havia passado. O antigo pacto, as leis de Moisés, a velha aliança, as necessidades das práticas e das leis mosaicas havia passado. A religião ainda está nisso, porque eles leem de uma forma literal. Eles não acreditam na escatologia consumada. Então, para quem acredita na escatologia, na vinda do Filho do Homem, tudo isso aqui é realidade. No versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A religião fala que é mentira. A religião fala que esse versículo aqui é mentiroso. A religião fala que o que João escreveu aqui é mentira, quando fala que Jesus vai voltar, quando fala que o juízo de Deus ainda virá, quando fala que a besta, que haverá o Armagedon. Eles estão chamando essas palavras de mentirosa, de falsa profecia. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ó o versículo 6. Disse-me ainda, está
feito, está consumado, está cumprido, está finalizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Acredito que foi a resposta para o que você estava precisando ouvir. Aonde você pode buscar a Deus? Aonde eu posso ter comunhão com Deus? Como posso louvar a Deus? Como posso agradar a Deus? Onde posso adorar a Deus? Foi o tema desse vídeo. É uma pergunta que muitos se fazem. Se faziam, porque eu tenho certeza que a partir desse vídeo já vai abrir um leque de certeza, de certezas que Deus já habita em nosso espírito, que não haverá mais julgamento, nós não passaremos por nenhum julgamento. Nós temos é que tomar posse do ser filho e eleito de Deus, nós temos que tomar posse do reino de Deus, nós temos que reinar em vida e em perfeita vitória, sem medo do amanhã, sem medo de qualquer sombra. Nós temos que tomar posse desse direito, dessa herança que nos foi concedida. Amém? Graça e paz. Eu vou parar por aqui. Espero que esse estudo, que esse nosso bate-papo, que essa mensagem tenha sido proveitosa para você. E se assim foi, para não perder o costume, dê aquele like, o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus, a mensagem da revelação da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo enganados, que estão sendo tosqueados pelo sistema religioso. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Estarei deixando agora no final 2 vídeos, se for do seu interesse. É só tocar aí na telinha do seu celular ou mouse aí e assistir o vídeo. Até a próxima, se Deus assim permitir. E o anúncio para não passar batido, nós somos o melhor da criação de Deus. Saiba você disso. Nós somos o melhor da criação de Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir. E tchau, tchau. Fui.